Cobiça. Vi que Satanás mandou seus anjos armarem ciladas especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentira, e assim as poderia reter. Mas, disse ele, odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós, tirando-nos os súditos para guardar a odiada lei de Deus. Ide e fazei com que os possuidores de terras e dinheiro se encham de cuidados. Se puderdes fazê-los colocar as afeições nessas coisas, ainda os reteremos. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazei-os cuidar mais do dinheiro que do êxito do reino de Cristo ou da disseminação das verdades que odiamos. Apresentai-lhes o mundo em sua forma mais atrativa, para que o amem e idolatrem. Devemos conservar em nossas fileiras todos os meios de que pudermos dispor. Quanto mais recursos os seguidores de Cristo dedicarem a seu serviço, tanto mais prejudicarão nosso reino, arrebatando-nos os súditos. Quando celebram reuniões em vários lugares, estamos em perigo. Sede muito diligentes. Promovei perturbação e confusão, se for possível. Destruí o amor de uns para com os outros. Desanimai e esmorecei seus ministros, pois nós os odiamos. Apresentai toda desculpa plausível àqueles que têm meios, para que não os entreguem. Imiscuí-vos no assunto de dinheiro, se puderdes, e compele seus ministros à necessidade e aflições. Isso lhes enfraquecerá o ânimo e o zelo. Batei-vos por toda polegada de terreno. Fazei com que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante de seu caráter. Enquanto predominarem estes traços, a salvação e a graça estarão para trás. Reúne todas as atrações em redor deles, e serão certamente nossos. E não somente disso temos certeza a respeito deles, mas também sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros ao céu. Quando alguns tentarem dar, infunde-lhes o sentimento de avareza, para que seja mesquinha a oferta. Vi que Satanás executa bem seus planos. Logo que os servos de Deus projetam fazer reuniões, ele, com seus anjos, está a postos para impedir a obra. Constantemente está a pôr sugestões na mente do povo de Deus. Leva alguns de uma maneira, outros de outra, tirando sempre partido dos maus característicos dos irmãos e irmãs, provocando e incitando-lhes as fraquezas naturais. Se tem disposições para o egoísmo e a cobiça, ele se coloca a seu lado, e com todo o seu poder procura levá-los a condescender com esses pecados que os assediam. A graça de Deus e a luz da verdade podem, por um momento, desfazer-lhes os sentimentos ávaros e egoístas, mas, se não alcançam completa vitória, Satanás vem, quando não se acham sob a influência salvadora, e cresta todo o princípio nobre e generoso, e eles julgam que é demasiado o que se requer deles. E esquecem-se do grande sacrifício que Jesus fez para remi-los do poder de Satanás e da irremediável miséria. Satanás tirou vantagem da disposição cobiçosa e egoísta de Judas, e o levou a murmurar quando Maria derramou sobre Jesus um unguento precioso. Judas considerou isto como um grande desperdício, e declarou que o unguento poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ele não se incomodava com os pobres, mas considerava extravagante a oferta liberal feita a Jesus. Judas avaliava o seu mestre em tão pouco que o vendeu por algumas moedas de prata. Vi existirem alguns semelhantes a Judas entre os que professam esperar o seu Senhor. Satanás os governa sem que o saibam. Deus não pode aprovar a menor manifestação de cobiça ou de egoísmo, e aborrece as orações e exortações dos que condescendem com estes maus traços de caráter. Sabendo que seu tempo é breve, Satanás leva os homens a se tornarem mais egoístas e ávaros, e então exulta ao vê-los entretidos consigo mesmos, mesquinhos, miseráveis, egoístas. Se os olhos de tais pessoas pudessem abrir-se, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles
e rindo da loucura dos que lhe aceitam as sugestões e caem em suas ciladas. Satanás e seus anjos notam todos os atos vis e mesquinhos de tais pessoas e os apresentam a Jesus e a seus santos anjos, dizendo em tom de censura: são estes os seguidores de Cristo? Estão se preparando para serem trasladados. Compara o procedimento deles com a passagem das Escrituras em que tal procedimento é claramente reprovado, e então faz zombaria diante dos anjos celestiais, dizendo: são estes os seguidores de Cristo e de sua palavra? São estes os frutos do sacrifício e redenção de Cristo? Anojados, os anjos se desviam dessa cena. Deus requer da parte de seu povo ação constante, e quando este se cansa de fazer o bem, ele se cansa deles. Vi que se desagrada grandemente com a mínima manifestação de egoísmo por parte de seu povo professo, por quem Jesus não poupou sua preciosa vida. Toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá no percurso do caminho. Semelhantemente a Judas, que vendeu seu senhor, eles venderão os bons princípios e uma disposição nobre e generosa por um pouco dos ganhos da terra. Todos estes serão, por assim dizer, joeirados, sendo excluídos do povo de Deus. Os que ambicionam o céu devem, com toda a energia que possuem, alimentar os princípios do céu. Em vez de definhar pelo egoísmo, sua alma deveria expandir-se pela benevolência. Dever-se-ia aproveitar toda a oportunidade para fazer o bem, uns para com os outros, acariciando assim os princípios do céu. Jesus me foi apresentado como modelo perfeito. Sua vida era destituída de interesse egoísta e caracterizava-se sempre por uma benevolência desinteressada.